Você já imaginou um portfólio de investimentos capaz de enfrentar qualquer cenário econômico? Seja uma recessão, inflação ou até um grande mercado de alta. Se isso te soa interessante, você está no lugar certo. Seja bem-vindo ao nosso segundo episódio da série Portfólios Lendários. Hoje vamos explorar o All Weather Portfólio, uma estratégia genial criada por um dos investidores mais importantes do mundo, Ray Dalio. Nesse episódio você vai entender o que é o All Weather Portfólio, como ele funciona na prática para você proteger e crescer o seu próprio patrimônio, quais são os ativos que compõem essa estratégia e, claro, as vantagens e os desafios para o investidor adotá-lo no seu planejamento financeiro. Mas, primeiro de tudo, precisamos saber quem que é Ray Dalio. Raymond Dalio é gestor de fundos de hedge e fundador da Bridgewater Associates, que é o maior fornecedor mundial de produtos financeiros. Ele é considerado um dos investidores e empresários mais importantes deste século, se não de todos os tempos. Também ficou famoso por ser capaz de prever a crise financeira de 2008. Ray Dalio, assim como outras mentes financeiras destacadas, foi atraído pelo mercado desde muito cedo. Com seu primeiro emprego como entregador de jornais, conseguiu economizar dinheiro suficiente para fazer o seu primeiro investimento. Em 75, Dalio fundou a Bridgewater Associates, uma empresa de investimento pioneira em técnicas de gestão complexas. A atual Bridgewater administra milhões de dólares em fundos de investimento com sucesso após cerca de 30 anos. Dalio é conhecido por sua filosofia baseada em princípios, ciclos econômicos e diversificação de risco. O All Weather Portfólio, ou portfólio de todas as estações, é uma estratégia de investimento desenvolvida por Dalio. Lançando inicialmente com um fundo All Weather na década de 90, esse portfólio foi projetado para oferecer retornos consistentes e proteger o investidor em qualquer cenário econômico. A Bridgewater Associates é reconhecida por sua abordagem inovadora na análise de ciclos econômicos e pela compreensão da economia como uma máquina econômica. Esse conceito é a base do All Weather Portfólio, que busca equilibrar o risco entre diferentes classes de ativos que respondem de maneira distinta a 4 variáveis econômicas. Inflação acima do esperado, quando os preços sobem mais rápido do que o previsto. Inflação abaixo do esperado, quando os preços caem ou crescem menos. Crescimento econômico acima do esperado, períodos de expansão com aumento nos lucros corporativos. E crescimento econômico abaixo do esperado, cenários de recessão com quedas no mercado. Diferente de estratégias que tentam prever o futuro ou apostar em um único cenário, o All Weather Portfólio é construído para performar bem em todas essas condições, distribuindo o risco de forma equilibrada. O All Weather Portfólio é baseado em alguns princípios fundamentais. Diversificação ampla. Isso inclui ativos que se comportam de maneiras diferentes em cada estação econômica, como ações, títulos de renda fixa, ouro e commodities. Paridade de risco. Cada classe de ativo contribui com uma quantidade semelhante de risco ao portfólio, mesmo que os percentuais de alocação sejam diferentes. E proteção contra grandes quedas. A combinação de ativos visa minimizar perdas em cenários adversos. E simplicidade e acessibilidade. A estratégia pode ser implementada com poucos instrumentos financeiros, como ETFs, que são fundos negociados em bolsa. Também temos o rebalanceamento periódico, para manter as proporções de alocação e o equilíbrio de risco. A alocação clássica do All Weather Portfólio pode parecer muito simples, mas é eficaz. 30% do portfólio é alocado em ações, exposição ao mercado acionário, geralmente por meio de ETFs que acompanham índices amplos, como o S&P 500. 40% em títulos do Tesouro de longo prazo, títulos governamentais com vencimento superior a 20 anos, como os Treasuries americanos. Eles oferecem uma proteção em cenários de deflação ou recessão quando os juros tendem a cair. 15% em títulos do Tesouro de médio prazo, títulos com vencimento entre 3 e 7 anos que proporcionam estabilidade e rendimentos moderados. 7,5% em ouro, um ativo clássico de proteção contra inflação e incertezas econômicas, como crises geopolíticas ou desvalorização de moedas.
e 7,5% em commodities diversificadas, um índice de commodities físicas incluindo contratos futuros de energia, metais e produtos agrícolas. Agora, vamos entender quais são os pontos positivos do All Weather Portfólio e também os seus pontos negativos. Um dos pontos positivos é a estratégia para todos os cenários. O All Weather Portfólio é projetado para enfrentar diferentes condições macroeconômicas, crescimento, recessão, inflação ou deflação. Cada classe de ativo reage de forma distinta a esses cenários. E por que isso é bom? Porque essa abordagem minimiza o risco de perdas significativas se um cenário específico acontecer, como uma recessão ou uma inflação muito alta. Outro ponto positivo é a baixa volatilidade. Comparado a portfólios alocados em 100% em ações, o All Weather apresenta oscilações bem menores, com um perfil de risco médio. Isso o torna ideal para investidores que buscam um crescimento constante sem os sustos de quedas bruscas no mercado. Outro ponto interessante também é a proteção em momentos de crise. A alocação em títulos de longo prazo, como treasuries americanos e ouro, atua como um seguro em períodos de turbulência. Quando os mercados acionários despencam ou os juros caem, esses ativos tendem a se valorizar, amortecendo o impacto no portfólio. O All Weather Portfólio também apresenta uma estratégia passiva e de baixa manutenção. Uma vez montado, ele exige poucas intervenções, com rebalanceamentos periódicos, geralmente a cada 6 ou 12 meses, para manter as proporções originais. Isso o torna perfeito para investidores de longo prazo que preferem uma abordagem mais tranquila. Porém, o All Weather Portfólio, como várias estratégias de investimento, também tem os seus pontos negativos. Retornos limitados em mercados de alta. Com apenas 30% alocados em ações, o All Weather pode ficar atrás de carteiras mais agressivas como o S&P 500 ou o clássico portfólio 60-40. Outro ponto negativo seria a dependência de títulos de longo prazo. Cerca de 40% do portfólio está alocado em títulos de longo prazo, como treasuries americanos com vencimento acima de 20 anos. Esses ativos sofrem quando as taxas de juros sobem, pois seus preços caem. O portfólio também pode ter um desempenho real fraco em ambientes de juros altos e inflação. Em cenários de juros nominais elevados combinados com inflação persistente, o portfólio pode apresentar retornos reais, descontada a inflação, negativos. Embora o ouro e commodities protejam contra a inflação, eles podem não compensar perdas em ações ou títulos. E a adaptação em mercados locais. Por exemplo, em países como o Brasil, onde o acesso a ETFs de commodities e títulos internacionais pode ser limitadíssimo. Implementar o All Weather exige ajustes. Além disso, o contexto econômico local, como alta volatilidade do próprio Ibovespa ou juros elevados, pode exigir uma revisão das proporções sugeridas por Dalio. Para você se tornar um investidor global, você precisa se expor aos mercados globais. E, infelizmente, investindo aqui no Brasil por uma corretora brasileira, isso não é possível. Então esse foi o segundo episódio do Portfólios Lendários. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram. E nos vemos no terceiro episódio.